E nós estamos fazendo uma leitura sobre o avivamento lá da igreja de Brownsville, né, Pensacola, que aconteceu em 1995. Então o tema é avivamento, né? O tema é a obra de Deus, aquilo que Deus faz na igreja, aquilo que Deus quer da igreja. Bênção, bênção, bênção. Graça e paz, Sofia. Muito bom, gente. Muito bom que vocês estão aqui para nós podermos dar continuidade, né? Então eu quero orar com vocês antes da gente começar. Vou estar de olho aqui. Se alguém mais for chegando, eu vou aceitando. Enquanto nós oramos aqui, aproveitamos esses minutos aqui para a gente orar a Deus, falar com Deus. Mais aqui, Gustavo. Boa noite, Gustavo. Espere uma água para mim. Sim. Glória a Deus. Vocês estão podendo me ouvir bem aí? Boa noite, Gustavo. Amém. O áudio tá bom para vocês? O áudio tá. Maravilha, então. Vamos orar, então. Se você puder, né? Quem puder fechar os olhos. Quem puder. Quem não puder, não tem problema, mas mesmo ou de olhos fechados ou de olhos abertos, né? Vamos orar, então. Em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós reverenciamos o teu nome, Senhor. Nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor, que só o Senhor é Deus. E nós cremos, assim como diz as Escrituras, assim como os profetas falam a respeito do Senhor Jesus, assim como toda a Escritura fala e aponta para você, Jesus, nós cremos no teu nome, na tua obra, no teu poder, nós cremos também na sua vontade, que está acima de tudo, Senhor. Nós cremos que a sua vontade, ela é boa para nós. Nós cremos que o alimento do Senhor para nós é um alimento de acordo com a nossa natureza. Nós que nascemos de novo, Senhor, nós temos o prazer, Senhor, de comer o pão da propiciação, o pão da vida. Nós temos o prazer de comer o alimento que vem do céu para nós. Porque não pertencemos mais a esse mundo. Nós somos filhos do reino de Deus, somos cidadãos e concidadãos dos céus. Então, o alimento para nós, Pai, é a sua palavra, a sua vontade. Nosso alimento, meu Deus, é um direcionamento que vem do céu para nós. É o que nós contamos, é o que nós temos a expectativa no nosso espírito, aonde somos guiados pelo Senhor. É onde nós cremos não com um sentimento, mas com uma fé gerada no nosso espírito, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, te exaltamos. Pai, nós estamos aqui falando sobre avivamento, Senhor. E precisamos completamente da sua ajuda, porque o Senhor é o autor, o Senhor é o consumador da nossa fé. O Senhor é quem nos direciona, nos impulsiona para falarmos e vivermos esse avivamento. O Senhor é que fez a promessa para os últimos dias. O Senhor disse que nos últimos dias, apesar do caos do mundo, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne e sobre os nossos filhos e as nossas filhas. Sim. O Senhor disse que derramaria o Espírito Santo. Sim. O Senhor disse que haveriam profecias.
O Senhor disse que haveriam sonhos, o Senhor disse que haveria um mover do Espírito Santo na igreja para que as últimas chuvas viessem e para que as últimas colheitas viessem antes do grande dia do Senhor. Antes do dia, do grande e terrível dia do Senhor. Nós sabemos que é necessário uma grande colheita, Senhor. É necessário que o mundo tenha a oportunidade de conhecer um evangelho de poder, um evangelho que não é uma religião, uma religiosidade, mas um evangelho que transforma a vida do homem, que transforma a natureza do homem. Sim. Senhor, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, sim. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós reafirmamos a nossa fé. Sim. Senhor, nós afirmamos e reafirmamos a nossa fé, o nosso coração diante do Senhor. Sim. Pai, nós dobramos a nossa vida diante de Ti em ato de adoração. Nós nos reunimos como igreja, Senhor. Hoje aqui nessa plataforma online, sim, nós nos reunimos como igreja, no nome de Jesus Cristo. Nós declaramos um novo tempo, uma nova história, um tempo de transformação e avivamento para a sua igreja. Nós declaramos um tempo, Senhor, de uma realidade espiritual, uma realidade de despertamento, aonde os nossos corações é alcançado, sim, aonde os nossos corações se rasga diante do Senhor, sim, aonde somos favorecidos pelo Senhor, sim, aonde somos abraçados pelo seu amor, Senhor, sim, aonde somos envolvidos por uma tamanha glória, sim, algo que vem da parte do Senhor, que nos inunda e que faz com que aqueles que estão perdidos sejam alcançados pela sua palavra, pela nossa vida, pelo nosso testemunho. Senhor, mais uma vez nós te amamos. Mais uma vez nós te adoramos, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão. Sim. Obrigado pela vida de cada criança, sim, cada bebê, cada jovem, cada pessoa, cada casal, família, homem, mulher, sim, que o Senhor tem levantado no nosso meio, sim, que o Senhor tem fortalecido e direcionado, Senhor, sim, por um propósito. Pai, nós te exaltamos, Senhor. Derrama o teu poder agora nesta casa, nesta família. Senhor, opera soberanamente. Senhor, opera de forma sobrenatural. Se alguém entre nós doente, enfermo, que seja curado agora. Se alguém no nosso meio, Senhor, que precisa de um fortalecimento, que ele seja fortalecido agora. Se alguém, Senhor, que precisa agora ser tocado pelo Senhor, que o teu Espírito agora, teu Espírito o envolva e o toque agora. Que o teu Espírito, o teu amor, o bálsamo do Senhor, a unção do Senhor, seja liberada nesse momento, durante o momento que oramos agora. E alcance, Senhor, e todo o corpo de Cristo agora seja alcançado pelo teu poder, pela tua unção, Senhor. Todo o corpo de Cristo agora seja abraçado pelo seu amor, Senhor. Seja envolvido pela sua glória, meu Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos e entregamos esse estudo, este momento nas suas mãos, em nome de Jesus. E todos que creem aí, glorifica o nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém, gente. Meus irmãos, eu voltei aqui bem pouco antes, né? Porque a gente já fez uma boa etapa a semana passada, mas algumas coisas é importante pontuar. Bom, primeiro, nós estamos falando sobre avivamento. O que vem a ser avivamento? Avivamento é uma obra de Deus na igreja, que é de Deus. A igreja, ela, como nós vemos ali em Mateus, no capítulo 25, nós temos ali uma parábola das 10 virgens, né? Nós temos ali, na parábola, conta-se, o Senhor Jesus conta na parábola a respeito de 5 que eram prudentes e 5 que eram nécias. E vê para mim o versículo, por favor. E ali o Senhor Jesus relata, ele fala
que essas 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, 5 tinham azeite, tinham a sua lamparina acesa, e 5 estavam com a sua lamparina apagada e sem azeite. E Jesus conta que as 10 estavam dormindo, né? Elas estavam, e era noite, e todas elas aguardavam o noivo. Porém, Mateus 25, 1. Mateus capítulo 25, verso 1, se você quiser acompanhar, é o texto da parábola das 10 virgens. E ali, quando o noivo chega, a Bíblia diz que aquelas que não tinham as suas lâmpadas acesas, elas não puderam entrar, elas não puderam nem ter a visão do noivo. Apenas aquelas que tinham óleo, que tinham a luz ali na sua lamparina, que estavam acesas, elas puderam entrar, né? E aquelas 5 que não tinham óleo, que não tinham luz, porque lhes faltava óleo, elas tentaram ali negociar no momento, mas já era tarde, né? Já não dava mais tempo de negociar, e aquelas que tinham o azeite não podiam emprestar, porque senão também ficavam sem. Então elas orientaram: vocês voltam e vão comprar, né? Vão buscar, porque o azeite, ele simboliza o fogo do Espírito na nossa vida. E realmente, por que elas tinham que ir buscar, tinham que negociar isso? Porque, de certo modo, de uma forma, a gente entende, a gente subentende, e a gente acaba entendendo que realmente há um trabalho, há um sacrifício em buscar a Deus. Não é uma coisa que é tão simples assim. Né? Exige de nós, né? Porque nós somos espírito, nós somos alma, e que mora num corpo que ainda tem uma natureza terrena, né? Nosso corpo, ele se opõe, né? Inclusive, não estranhe você, quando você não estiver se sentindo bem, ou quando você não tiver a fim de fazer algo para Deus, não estranhe, porque é a tendência do nosso corpo, da carne, né? Ele sempre vai se opor. A carne, ela é inimiga das coisas espirituais. A natureza dela não é espiritual. A natureza da carne é uma natureza terrena, é uma natureza carnal. Ela gosta do pecado. A carne da gente, ela gosta das coisas que não agradam a Deus. É por isso que quando nós quando nós a subjugamos, né? Quando nós nos opomos, guerreamos contra a vontade da nossa carne, então a gente consegue mortificá-la e a gente consegue mantê-la num estado onde ela não nos atrapalha. Então, essa é a vida do crente, é a vida do cristão. Ele mortifica a sua carne, não fazendo aquilo que agrada a ela, fazendo aquilo que agrada o Espírito, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então a carne fica aborrecida ali, mas ela fica na dela, e o Espírito Santo, ele vai governando e liderando a nossa vida. Aí a gente vai realmente desfrutando do que é uma vida no Espírito e do que é servir a Deus com alegria. Mas primeiro, para que a gente saiba e conheça essa alegria que há na vida no Espírito, essa alegria que está em servir a Deus, a gente precisa matar a nossa carne. A gente precisa se opor a ela, a gente precisa guerrear contra ela. Conforme está em Gálatas, no capítulo 5, no versículo... Me perdoe. Gálatas, capítulo 5, no versículo 17, se eu não me engano. O texto diz assim. Leia, meu amor. Leia para nós. 5, 17. Gálatas, capítulo 5, versículo 17, diz... Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. É isso mesmo. A carne sempre vai guerrear. Para você ver que o termo usado nas Escrituras é uma guerra mesmo. Né? Eles não se bicam. A vontade do Espírito, a vontade de Deus, ela não vai
E ela vai ser uma guerra. Então, alguém vai ter que perder essa guerra. Então, quando nós queremos fazer a vontade de Deus, nós ficamos do lado do Espírito. Então, aí é onde as decisões, né? A decisão de orar, a decisão de fazer a vontade de Deus, a decisão de cultuar, a decisão de dar o passo de fé, tudo isso é a decisão do Espírito. A carne não quer, mas a gente vence ela, faz a vontade do Espírito, para que a gente possa andar no Espírito, para que a gente possa não deixar a chama do Espírito apagar em nós. Então, nós temos lá na parábola das 10 virgens, 5 que tinham o fogo do Espírito e 5 que não tinham. Então, eu posso entender que essas 5 que não tinham, elas estavam apagadas, elas precisavam de quê? De um avivamento, elas precisavam do fogo do Espírito. Aquelas que tinham estavam bem, estavam ali esperando o noivo, estavam queimando por Jesus, apaixonadas por Jesus, estavam realmente prontas, né, para subir. E quando nós estamos cheios do Espírito, quando nós estamos vivendo de uma forma coerente às Escrituras, à palavra de Deus, nós estaremos prontos, né? Então, a Bíblia diz que o Senhor ele vai vir como um ladrão. Então, ele pode vir qualquer hora. O importante é a gente estar esperando, estar preparado. E a Bíblia diz que nós não sabemos que horas ele vem, porque ele vem como um ladrão. No momento que a gente não imaginar, ele vem. E assim será a vinda do Senhor, né? Então, o avivamento, ele primeiro é para as nossas vidas, né? Para a igreja do Senhor. Ele vai impactar a igreja, ele vai reacender a chama, o fogo do Espírito na igreja. Aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus, aquelas pessoas que ainda não tiveram uma experiência real com Jesus, com a pessoa do Espírito Santo. Esse avivamento, ele também renova aquelas pessoas que já um dia tiveram, mas que estão meio fracas. Então, o avivamento, ele vem como uma grande onda de poder de Deus e de presença de Deus, trazendo vida para a igreja, fazendo a igreja ser aquilo que Deus quer que ela seja. Uma igreja verdadeira, uma igreja que trilha o caminho da verdade, cheia do Espírito Santo, que se move nos dons, que se move debaixo do poder de Deus. E isso vai resultar em algo que é bem óbvio para nós, né? Uma igreja que está a todo vapor, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, ela vai começar a alcançar vidas lá fora, né? Então as pessoas vão começar a fluir e a fluir para receber essa vida, né? Para receber essa nova natureza também. Aí é onde o evangelismo ele tem um sucesso muito grande, a colheita de almas acaba sendo muito maior, assim, de uma forma extraordinária, né? Porque as pessoas vão, a presença de Deus vai atrair pessoas para serem salvas, para serem, acho que salvas é o termo melhor usado, né? Porque a salvação inclui tudo, né? A salvação é uma obra completa de Deus na nossa vida. Então vamos lá, aqui voltando na história do avivamento da igreja lá de Brownsville, em Pensacola, eu voltei um pouquinho antes aqui, aonde o tema é vidas mudadas. E eu vou fazer um pouco da leitura. Geralmente eu leio e comento, né? E se alguém tiver pergunta, dúvida, por favor aí, pode participar, pode fazer perguntas aí. Fica até bacana, né, se você fizer isso, porque é um estudo aqui, né? É um estudo e é um bate-papo também, e a gente pode tirar algumas dúvidas. Às vezes você tem dúvidas aí que num culto você não vai conseguir tirar. E aqui é o momento de fazer pergunta, né? E seja qual for a pergunta, tá? Se a gente não souber, a gente vai também perguntar para quem sabe e a resposta virá para nós, tá bom? Nós estamos aqui para aprender juntos, né? Para crescer juntos, né? Na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Então vamos lá.
Se há algo que não pode ser negado, são as milhares de vidas mudadas e testemunhos de salvação. Documentos da liderança de Brownsville atestam que mais de 100 mil pessoas foram salvas como resultado daquele ministério. Há registro de inúmeros casamentos restaurados, libertação de pessoas que eram endemoniadas e muitas curas divinas. O interessante desse reavivamento é que há um vasto material registrado e acontecimentos em vídeos no YouTube, seja em documentários da própria igreja, mídias extensivamente o evento e estão disponíveis para quem esteja disposto a estudá-los. Então há um grande material que fala sobre esse avivamento lá em Pensacola, porque é um avivamento recente, né? Se a gente for ver, está aqui em 1995, a gente tem tantos avivamentos desde o início da igreja. A igreja, ela já começa com um avivamento, né? Ela começa lá em Atos 2 e ela vai tendo ali avivamentos, ela vai tendo os derramares do Espírito Santo. Então, cada geração que vai se seguindo, existe até mais ou menos um cálculo que já foi mencionado por alguns avivalistas, que é como se a cada 100 anos nós tivéssemos um grande derramar, assim, algo sobrenatural, uma visitação sobrenatural da parte de Deus para com a sua igreja, né? É mais ou menos uma conjectura, um pensamento que nós temos. E se você olhar a história, ele vai dar mais ou menos dentro disso, né? Não dá para aprisionar esta informação de uma forma muito segura, muito precisa, mas nós entendemos que cada geração precisa de um movimento, de um mover de Deus, de um avivamento. Porque senão ela não consegue transicionar a obra de Deus, o evangelho de Deus para a próxima geração. Então nós temos, hoje, por exemplo, nós estamos aqui, nós temos as nossas crianças, nós temos alguns bebês. Gustavo marcou ali, a cada aproximadamente 100 anos acontece um grande avivamento. É isso mesmo, é isso mesmo. E dá mais ou menos uma geração, né? Entre geração e transição de geração. É mais ou menos o período de uma geração, que está em torno de 70 anos, e mais ou menos o período de mais aí uns 25, 30 anos, que é o período de transição, né? É mais ou menos quem vai chegar na velhice, né? Que vai ser avô, até bisavô, que vai conseguir ver aí os bisnetos, né? Então, ele ainda consegue transicionar aquilo que ele conheceu para o seu bisneto, para o seu neto. É mais ou menos dentro desse eixo de transição, acho que é isso mesmo, 100 anos, né? O Gustavo citou aqui o avivamento lá de Azusa, aconteceu em 1906, né? Nós temos um avivamento ali local em 1904, né? No país de Gales. Em 1906 explode o grande avivamento em Los Angeles, na Rua Azusa. E nós estamos aqui em 1995 agora, em Pensacola, na igreja de Brownsville. Então nós temos ali, qual é o cenário que nós temos ali? Nós temos uma igreja local, uma igreja, né? Inclusive a história que nós já lemos aqui, ela está contando que era para ser um culto normal, como qualquer outro, um culto, e era um dia de celebração, um dia de culto, era o Dia dos Pais, era um culto de ação de graças, e era para ser um culto normal, né? Mas aquela igreja estava fazendo algo por trás, né? Que nós sabemos que é a oração. A igreja estava orando, a igreja estava buscando o Senhor, né? E o avivamento, ele não vem aleatoriamente. O avivamento, ele vem quando a igreja está orando, né? Esse modo operandi nós temos lá na igreja de Atos, né?
capítulo 2, nós vemos ali que a igreja estava reunida, estava orando no cenáculo, e eles estavam assentados, e eles estavam esperando a promessa. Então, o avivamento, ele é uma promessa de Deus, que nós temos que esperar, nós temos que saber que há uma promessa de avivamento para a nossa vida, e nós temos que orar por isso. Nós temos que esperar e orar por isso. Nós não podemos aceitar uma vida sem avivamento. Nós não podemos simplesmente nos acomodar e achar que está tudo bem e deixar passar sem que haja um avivamento na nossa vida, né? Nós queremos um avivamento coletivo, mas começa em nós, né? Nós podemos, enquanto o avivamento coletivo não vem, nós podemos estar buscando individualmente e nós podemos estar buscando em grupo, coletivamente, como igreja, e é certo que se buscarmos, o avivamento vem. Tem uma pergunta aqui, Yasmin, por favor. Oi, pastor, é o Marcelo. A paz, irmãos. Pastor, como foi dito agora, a cada 100 anos há um mover, né? Um avivamento, né? O avivamento coletivo, certo? E esse mover do Espírito Santo, assim, já existindo um avivamento ali naquele local, quanto tempo ele permanece? Tem dados sobre isso? Sim, nós temos dados. O avivamento, ele vai continuar, ele vem através da oração, e ele vai permanecer durante o período que a igreja continuar sustentando ele com a oração fervorosa. Tá? Então, o que vai manter, o que vai determinar o tempo do avivamento é o valor que esse avivamento teve da parte da igreja. Então, por exemplo, a gente pode ser visitado pelo Senhor de uma forma muito poderosa e a gente pode meio que acostumar e achar que a gente não precisa jejuar mais, não precisa orar mais, não precisa ir mais para os cultos. E o avivamento, então, o que vai acontecer? Ele vai se perder. Então, o que rega o avivamento, o que sustenta o avivamento por mais tempo é a vida de oração da igreja. Então, quanto mais a igreja ela é séria, quanto mais ela tem responsabilidade em manter esse avivamento através da sua oração, da sua vida piedosa, então o avivamento ele vai durar por muito mais tempo. Eu acho que eu respondi sua pergunta, Marcelo. Sim. Maravilha. Obrigado. Tatiane também fez uma pergunta aí. Por favor. Graça e paz, pastor. Foi sem querer que eu apertei aqui. Desculpa. Amém, mas não tem problema. Fala, agora fala. Não tem problema. Tá tranquilo. Mas não tem pergunta, então? Não, tá tranquilo. Então tá bom. Mas que bom que você tá aí e, de qualquer maneira, participou também, né? Mesmo sem querer. Que Deus abençoe, tá? Amém. O avivamento de Pensacola durou por mais de 5 anos. O avivamento de Pensacola, a pastora Margarida está me dizendo aqui, que ele durou mais de 5 anos. O avivamento de Gales, ele durou 3 anos. O avivamento que acho que mais durou foi o avivamento de Azusa. Eu não tenho esse dado aqui, mas, aliás, eu nem vou entrar nesse dado, porque eu não tenho ele aqui agora. Mas, por exemplo, nós, hoje aqui, nós somos fruto do avivamento da Rua Azusa ainda, né? Que foi uma onda tão grande de avivamento. E o que vem depois de Azusa ainda acaba sendo fruto do avivamento de Azusa, né? Que começou lá em Los Angeles, em 1906. Tá? Mas vamos para cá, porque aqui nós já temos um mover aqui nessa igreja local de Brownsville, né? E a gente tem muito que aprender aqui. Nós temos muito que observar aqui, porque relato de avivamento de Azusa voltou. Gustavo marcou ali. Voltou o uso dos. Ah, tá.
O avivamento de Azusa, ele restaurou todo o mover do Espírito, né? Maravilha. E quanto tempo, irmão? 9 anos. A pastora já puxou aqui 9 anos, o avivamento de Azusa. 9 anos. Então, realmente, ali foi algo diferenciado mesmo, né? Oração em línguas, novamente. Perfeito. Aí já é outro tema, né, Gustavo? Mas é bênção, é bênção. Porque o que acontece no avivamento, gente? Acho que vale a pena. Não, é legal, Gustavo, é legal. Acho que vale a pena a gente comentar, por quê? Porque tem pessoas que não têm um conhecimento, né? Então, o que é o avivamento? É um grande derramar do Espírito. É a presença de Deus visitando a igreja. Então, quando Deus vem, tem uma mãozinha ali, já vou te atender, tá? Quando a presença de Deus vem, ele entrega dons espirituais, ele renova, ele batiza com... As pessoas são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Então, vai ter oração em línguas, profecia, dons sendo distribuídos, muitos milagres, sinais da parte do Senhor. Então, é um mover, por isso que nós chamamos de mover, né? É uma onda, é um mover de Deus muito grande no meio da igreja, é algo surreal, é algo indizível, maravilhoso, e a presença de Deus enchendo, né? Assim como o templo de Salomão. Quando Salomão termina lá o templo, e a Bíblia fala lá em 2 Crônicas, que o templo se encheu como que se fosse uma fumaça, uma Shekinah, né? Da glória de Deus, como uma nuvem. Então, essa nuvem, ela representa a glória de Deus, a presença de Deus, enchendo toda a casa, enchendo todo lugar, e as pessoas, elas são impactadas por esta presença que é a presença de Deus. Então, o homem, né, ele sai de cena, e o que ganha todo o cenário é a presença de Deus. Amanda, acho que você fez uma pergunta aí. Vamos lá. Levantou a mão, né? Amanda Dias levantou a mãozinha ali. Será que foi sem querer? Será que foi sem querer também? Vamos lá, Amanda. Levantou a mão, agora fala. Eu acho que levantou a mão sem querer também, né? Bom, esperar ela voltar ali. É que eu tô dirigindo e teve uma briga aqui no celular. Eu imaginei. Não, o Tere acabou respondendo, porque eu ia te pedir para elencar quais os sinais. Aí você respondeu. Então nós estamos no espírito. É verdade, obrigada. Obrigado, Amanda. Tem muitas coisas, né? Mas os principais sinais do avivamento é batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, profecia, a operação do poder do Espírito, né? Libertando as pessoas dos demônios, curas, milagres, sinais, visões espirituais, sonhos. Tem pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, que chegam a ficar durante dias em êxtase, rindo, chorando, tremendo, lábios gaguejantes, é muito impactante. Rindo, né? É tremendo, tremendo mesmo. No entanto que é algo tão maravilhoso, o avivamento, a presença de Deus, quando ela vem com força mesmo, a gente percebe que Deus não é religiosidade, né? Letícia Lopes da Silva. Eu fiquei 2 dias tremendo. Meu Deus do céu. Que maravilha, Jesus. Que bênção. E eu lembrei a Gabi. Eita, Gabi. Jesus amado. Glória a Deus, minha filha. Glória a Deus. Eu lembrei da Valéria também, né? Quando a Valéria e a Yasmin receberam o Espírito Santo. Também foi um período que elas ficaram, acho que foram uns 2 dias também, se eu não me engano. E a pessoa fica ali, né? Falando em línguas, dorme um pouco. A Valéria dormia um pouco, acordava orando, profetizando, chorando, rindo.
tendo visões. É a maior experiência da minha vida, ela marcou ali. Valéria, é isso mesmo. E é o que mostra, é o que nos cela, né? É por isso que todos nós temos que desejar muito mais de Deus. Porque uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele vai entender que Jesus não é uma religião, né? Que Jesus não é uma religiosidade, que é uma realidade. É diferente de uma religiosidade, é uma realidade, né? Então, a presença de Deus, quando ela vem, aí que a gente percebe mesmo. E isso divide muitas opiniões, né? Lá em Atos, por exemplo, eu já abro o microfone para você, tá, Yasmin? Ou Valéria, né? Ou Marcelo, né? Que tá ali, tá os três ali. Em Atos, por exemplo, quando o Espírito Santo veio, as pessoas que estavam ali na cidade, eles ficaram pensando, será que eles estão embriagados a essa hora? Porque divide opiniões, né? Divide opinião. Muitos não entendem, mas não tem problema. O importante é a glória de Deus vir, né? E quando a glória de Deus vem, o restante é isso que importa, né? As pessoas vão ser alcançadas, alguns vão se endurecer, né? É óbvio que isso também acontece, mas é maravilhoso aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus faz. O que a igreja não consegue fazer usando meios carnais, o que a igreja não consegue fazer usando estratégias terrenas, o Espírito Santo, quando vem, ele faz em um dia, em uma semana, ele faz de uma forma acelerada, né? Aquilo que às vezes uma igreja em 50 anos não fez, em 100 anos não fez. Quando o avivamento vem, o poder de Deus é tão maravilhoso que ele vem e ele faz. É por isso que Davi escreveu, é melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 anos fora da presença do Senhor. Inclusive, queridos, isso me trouxe aqui no meu coração, agora no meu espírito, uma fala muito importante, que é cuidado, é um temor que você tem que ter no seu coração. Você deve ter o desejo, o anseio por Deus, mas você também tem que ter o temor para que você não perca o dia da visitação do Senhor. Viu? Porque muitas pessoas, elas querem, mas não querem pagar o preço. Então, muitos perdem a visitação do Senhor. O dia que o Senhor vem, perde aquilo que Deus faz. Então, cuidado para você não ficar de fora. Não se permita ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Então, ore, leia as Escrituras, participe dos estudos, participe o máximo que você puder dos cultos de oração, dos cultos de avivamento. Então, não seja religioso, não seja uma pessoa religiosa, seja alguém que tenha um objetivo de ser cheio do Espírito, de ser usado por Deus, de fazer a diferença nesse tempo e de transicionar a glória de Deus para a próxima geração que vem aí, se é que vem. Isso se Jesus não voltar antes, não é verdade? Tem uma mãozinha ali, vamos lá. Yasmin dos Santos, quem que está aí? Sou eu, a Valéria. A graça e paz a todos. Vou contar uma experiência. Na semana passada, o senhor tinha perguntado, né, falado de arrebatamento, né? Sim. E eu já tive 2. Assim, mas eu não lembro. O senhor tem me dado experiência que, às vezes, nem eu entendo, né? Porque ele me permite isso, né? Eu não sei nem como falar, que eu já estou tremendo. Não sei, o Senhor é maravilhoso. Mas o que eu queria falar é outro, sobre o que aconteceu no acampamento, que eu acho muito, foi assim, para mim foi sem explicação. Na hora do acampamento, na hora que o pastor Chu, ele estava tomado pelo Espírito Santo, naquele momento que ele falou assim, né? Estou aqui cheio, quem quiser venha, né? Venha aqui, venha receber, venha pegar. E eu estava ali, eu estava ali intercedendo pelos jovens. Então eu falava assim, Senhor, eu não quero ser egoísta, eu vou deixar para os jovens. É eles, é o dia deles, é para eles. Eu estou aqui a serviço, a servir para o Senhor. Eu não vou tomar a frente deles. Só que meu coração estava ali querendo correr para pegar aquela unção, mas eu não queria ser
de sair correndo lá e pegar. E todo mundo começou aquele mover, daqui a pouco o Ezequiel começou a chorar porque ele estava assadinho, e eu falei, Senhor, eu não vou poder ficar aqui, enquanto isso estava todo mundo ali recebendo, já estava aquele grande mover, peguei o Ezequiel e fui para o quarto das meninas, para o dormitório. No momento que eu passei pela cortina, ali atrás, ali do onde estava tendo aquele mover, eu pedindo para o Senhor, me perdoa, mas eu vou precisar sair agora, e vou arrumar meu filho, que eu não posso deixar ele. Naquele momento, eu senti um vento sobre o meu rosto, assoprando sobre mim. E era Naquele momento, eu já estava dominada falando em língua, chorando, uma emoção me quebrantando. Eu estava limpando o Ezequiel, não sabia se eu estava arrumando ele, se eu estava chorando, se eu estava quebrantada. E naquele momento, já tinha acabado, mas eu estava numa emoção tão grande dentro de mim que é como se eu estivesse estava flutuando. Então foi uma emoção tão grande que me dominou que não precisou nem eu ir lá, né? Não precisou nem tá ali tocando. O Senhor ele já foi, porque eu sinto que ele viu o que estava no meu coração, o que eu estava querendo, né? E então, ali foi uma experiência tão grande que nem eu precisei. Eu falei, mas eu não estava ali, eu não fui lá, ele nem me viu, ele nem, né? E não, eu estava... Ali foi o Senhor mostrando que não precisa, que não é o homem que estava ali, era o poder dele, né? Era a unção dele que estava em todo o mover ali, em todo aquele ambiente, né? O Espírito Santo estava ali. Sim. E nós temos que estar de coração aberto, de coração ali para receber, né? E estar ali para todos que queiram receber. Então, foi uma experiência, assim, outra experiência que eu guardo, assim, no meu coração profundamente, que é por isso que eu falo para todos que estão, que continuem na busca, porque a minha vida sem o Senhor não é nada. Então, tudo assim que eu faço é para Ele, eu continuo e eu quero sempre mais e mais e mais em busca dEle, e ter mais experiência com o Senhor, porque é grandioso e você sabe mais o que o Senhor faz na nossa vida, né? Eu tô toda tremendo, gente. Tá dando para perceber. Eu tô toda porque falar do Senhor é grandioso, assim, você sente, é como se eu tivesse sentido tudo de novo. Cada vez que eu toco no assunto ou numa experiência que eu tive com o Senhor, parece que eu estou sentindo de novo, as minhas mãos começam a queimar, o coração começa a acender, é como se eu estivesse sentindo de novo aquela chama, aquela brasa, e é a lamparina mesmo, né? Você deixar ela acesa e não deixar apagada. Isso mostra que a chama está aí, né? E o Senhor é maravilhoso. Obrigada, pastor. Amém. Isso é importante. Isso significa que a chama está aí. Quando nós falamos do fogo do Espírito, ele está é uma dimensão, né, do Espírito. E nós estamos nessa dimensão. Né? Pela fé, nós não vemos, mas em alguns momentos sentimos, né? Em alguns momentos não sentimos. Há momentos que a gente não sente, mas há momentos que sentimos sim, e muito até. Eu já mencionei sobre as críticas, né? Até citei lá no próprio livro de Atos, quando ficaram questionando. Então, isso é uma coisa que sempre haverá, né? Divisões de opinião, polêmicas, mas isso para nós é o que menos importa. O que nós queremos é a glória de Deus. O que nós queremos é a presença de Deus. Foi bênção mesmo, Gabi, o acampamento. E nós vamos ter um reencontro, né, com os jovens. A pastora Silvana já está vendo aí sobre um reencontro, né? Na realidade, a igreja ela tem que estar em constante reunião de oração, mantendo a chama acesa, e a gente vai lutar muito por isso, para não deixar de forma alguma apagar essa atmosfera que o Senhor tem derramado. Nós temos orado muito, nós temos buscado muito ao Senhor. Amém, queridos? Pulando um pouquinho aqui, resta pouco tempo. Camila, glória a Deus. Tem pouco tempo, mas eu também já estou encerrando aqui. Hoje passou bem rápido, né? Já são 20 horas e 49 minutos. Daqui a pouco eu vou trabalhar também. Então eu tenho que dar uma aceleradinha aqui, mas já estamos no final já. Já estamos na reta final. Eu gosto muito quando vocês participam, quando fazem perguntas e interagem aí.
É maravilhoso, maravilhoso. Então vamos lá. Quando um movimento dessa magnitude acontece, é natural esperar as mais diversas reações. Uma delas é a cisão que causa nas lideranças e o dilema da autoridade que aflora, ainda mais se os pregadores não forem os líderes. Então, o avivamento, ele mexe com toda a estrutura da igreja, né? É fato, isso é fato. Né? Pessoas que não eram líderes passam a ser, porque Deus começa a levantar novos obreiros, pessoas improváveis, né? Eu, por exemplo, sou um improvável. Deus, ele chama pessoas que não são nada, mas ele capacita, ele unge. Deus não chama pessoas orgulhosas, Deus chama pessoas humildes, porque é ele que capacita. Amém? E o impacto que a visitação tão real, quase palpável do Espírito Santo provoca no meio é tão grande que se torna real e difícil manter algum controle. Então, é isso que nós queremos. Nós não queremos controlar o mover do Espírito. Nós queremos que o Espírito Santo tenha total liberdade no nosso meio, entre nós. Tem aqui uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes aonde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia, glória a Deus. Outro ponto são as críticas amenas, destrutivas, que virão por parte dos que estão de fora. Isso é fato. Para a gente agradar todo mundo, a gente tem que vender sorvete. Aí a gente agrada quase todo mundo, porque é perigoso achar alguém ainda que não gosta de sorvete, tá? Não é verdade? Como todo reavivamento ao longo da história, esse não poderia ser diferente. Então ocorreu debaixo de muita oração, que foi o que eu comentei com vocês. O avivamento, ele vem porque tem oração. Tem gente orando, tem gente buscando, tem lágrimas, tem gente ali agonizando, ali buscando, chorando no lugar secreto, buscando a Deus, pedindo: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo. Essa deve ser a nossa oração, viu, irmãos? Senhor, faz de novo, Senhor, derrama a tua glória, derrama o teu poder, derrama o teu espírito, faz de novo. E a gente tem que ficar repetindo isso, orando até que ele venha. Amém? Então, com muita oração, busca obstinada pelo derramamento do Espírito. Portanto, se alguém quer o reavivamento, não é chamando pessoas de fora, mas antes dedicando horas de oração, por muito tempo, incansavelmente. Pelo menos essa é a única característica comum com um grande avivamento, se não a maioria dos movimentos de reavivamento. Então, qual que é a maior característica? Qual que é a maior necessidade da igreja hoje, então, para um grande avivamento? É uma busca incessante através da oração. Os excessos eventualmente, podem ocorrer. Foram, por consentir afastar-se a palavra de Deus, a Bíblia, firme atenção à doutrina, evitaria excessos e desvios. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, que quando nós temos um grande mover do Espírito e algo surreal da parte de Deus, o que vai balizar, a única coisa que vai balizar esse avivamento, que vai normatizar isso, que vai aferir esse avivamento, são as doutrinas bíblicas da palavra. Então, como que a gente sabe que algo é de Deus, que algo precisa, que está certo ou que não está certo? Pelos textos apostólicos, as cartas de Pedro, as cartas de Paulo, as cartas de Tiago, os evangelhos. Então, a Bíblia, para nós, é a nossa regra de fé e de prática. Tá? Vai ser ela que vai regulamentar para nós o avivamento, a obra do Espírito na igreja. Glória a Deus, queridos. Consegui encerrar aqui antes do Google me derrubar. Vamos orar agradecendo. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Fale agora ou cale-se para sempre. Está terminando. Semana que vem tem mais. Semana que vem o Gustavo vai trazer aí, vai trazer um estudo
algo também relacionado a avivamento, fique à vontade aí, Gustavo, tá bom? Fique à vontade, pega um tema de avivamento ou de oração, alguém que foi um avivalista, bom, aí fica a seu critério aí. Eu gostaria que todos vocês estivessem firmes aí na segunda-feira. Nós não estaremos aqui, porque nós estaremos viajando, eu e a pastora Margarida. Nós vamos viajar, mas a gente em breve, uma semana, a gente já vai estar de volta, uma semana depois, e a gente vai estar viajando, mas a gente vai estar no mesmo espírito, a gente vai estar orando, a gente vai estar acompanhando tudo aí na medida do possível. Domingo nós estaremos no culto de ceia, né? Nós estaremos Santa Ceia domingo, então ninguém perca por nada a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Nós teremos um culto de avivamento, um culto sobrenatural. Se você conhece alguém que está enfermo, eu gostaria que você convidasse essa pessoa, alguém que está sofrendo, está com depressão, que não conhece Jesus, a pessoa que está perdida, que está pensando em suicídio. Convide seu amigo, convide alguém, leve com você, porque grande será o mover de Deus no nosso meio. Grande está sendo o mover de Deus e vai continuar, porque eu creio nesse Deus maravilhoso, nesse Deus de poder, de glória, que me salvou e que te salvou também, e que é conosco todos os dias. Amém? Se você tiver qualquer dificuldade, nos procure a pastora Silvana, a pastora Margarida, procure aí a Valéria, o Gustavo, a Amanda, a Deusi, procure aí o Alex. Homens, chamem homens, mulheres, chamem mulheres. É assim que a gente trabalha, né? E tudo com muita transparência, tudo com muito temor diante do Senhor, tudo para a glória de Jesus. Vamos agradecer? Querido Deus e maravilhoso Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor, te engrandecemos, te louvamos. Eu posso sentir a sua presença, eu posso sentir a paz que excede todo o entendimento do Senhor. Alegria, uma convicção, fogo que queima no meu espírito, Senhor, porque é maravilhoso, é lindo o que o Senhor está fazendo. Eu creio, Pai, nesta grande obra do Senhor. Eu creio nesse momento da igreja de avivamento. Eu creio nesse momento que está preparado, que o Senhor preparou, que o Senhor marcou. Então vem, Senhor, vem com o teu poder, vem com a sua glória. Vem, Senhor, com a sua Shekinah. Batiza com teu fogo, Senhor. Toca a cada coração, meu Deus, e acenda a chama do teu Espírito, Senhor. Entrega dons, entrega, Senhor, para cada filho teu, para cada filha tua. Entrega, Senhor amado, o manto da tua unção. Entrega, Senhor, cobre com a tua glória, com teu sangue, com teu poder, Pai. E que o nome santo de Jesus seja glorificado. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor Jesus. Um beijo no coração de cada um. Amanhã tem culto, né? Amanhã temos o culto, a terça profética. Estamos lá, tem sido muito poderoso. Que Deus abençoe. Um beijo a todos. Boa noite, pastor. Amém. Boa noite, Amém, querida. Boa noite, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a todos.